Olá, essa é a segunda parte do vídeo onde mostro o funcionamento desse microcomputador. Antes, peço que vejam a primeira parte. Eu já mostrei como está funcionando o processador e as memórias aqui. E agora eu vou partir para a parte dos periféricos, mostrando como funciona esse display e o teclado. Este modelo de teclado com displays é um modelo bem conhecido. Eu tenho um livro que dá um exemplo de como fazer um teclado com display desse tipo. Eu preciso colocar 8 bits de dados aqui, que vai para os 7 segmentos. Eu também preciso de 6 bits aqui, que irão selecionar cada coluna de botão e também selecionar cada display aqui. Os dados do teclado são lidos por 8 bits de dados. Esse é exatamente o tipo de teclado que eu tenho aqui. Os 8 bits de dados que vão para os displays vão por aqui, passam por esse driver e são conectados aqui. Dá para ver também que esse chip são os 6 bits de dados, pois o 74174 possui este formato aqui, com 6 flip-flops D dentro dele, o que transforma ele num registrador de 6 bits. Aqui eu tenho o 74273, que é um registrador de 8 bits, e aqui o buffer de 3 estados de 8 bits também. O buffer de 3 estados está aqui e o 74174 aqui. Ele provavelmente faz as ligações entre as colunas do teclado e seleciona qual display eu irei enviar esse byte aqui. Aqui eu tenho alguns transistores como drivers para esses displays aqui. Esses dois 74139 fazem a seleção de cada dispositivo para cada endereço. Esse display é um display de catodo comum. Eu vou partir do pressuposto em que esse display está funcionando e que nenhum LED está queimado. Aqui eu posso visualizar que tem uma trilha ligada a um transistor. Esse transistor todos esses transistores, na real, são um BC547, um transistor de driver bem comum também. Essa trilha aqui é a trilha que faz o controle desse display. Vendo contra a luz, eu consigo ver por baixo desse teclado aqui que essa trilha ela chega neste ponto aqui. E colocando o multímetro aqui, eu posso testar a continuidade e verificar isso mesmo. Agora, essa trilha aqui, ela entra por esse pino aqui. Bom, na verdade ela sai, né? Ela é a saída desse flip-flop aqui, que é o pino 15. E também a entrada desse flip-flop é ligada ao barramento de dados. Agora eu vou tentar descobrir qual bit que liga isso daqui. Espero que seja o bit 0. Um dos problemas do Z80, na minha opinião, é que o barramento de dados dele é meio bagunçado. Eu vou testar no bit 0 do barramento de dados para ver se tem continuidade com esse bit aqui. Eu consigo ter continuidade nesse daqui. Então está conectado ao bit 5. Eu vou também verificar a conexão do barramento de dados entre o processador e esse circuito aqui. Então, testando a entrada desse registrador com o barramento de dados do processador e a saída com os displays, eu identifiquei o seguinte: cada display está ligado em ordem a cada pino do barramento de dados como está aqui.
Então depois, quando eu for executar o programa e eu quiser ligar cada display desse daqui, eu tenho que colocar nesse registrador cada valor correspondente. Então, quando eu for fazer o programa para ligar esse primeiro display aqui para testar, eu terei que colocar nesse segundo registrador esse valor aqui para ligar apenas esse display aqui. Então, verificando as conexões entre esse registrador aqui e os segmentos de cada display, eu observei que cada bit do barramento de dados está ligado em ordem. O bit do barramento menos significativo é ligado no A e assim por diante. É um tipo de ligação bem comum. E o circuito para ligar cada segmento é esse. O segmento está representado por esse LED. Esse driver aqui é o que vem do registrador. E esse daqui é o que faz a seleção de cada segmento. Eu também percebi que o barramento de dados do processador vem até aqui e está alinhado da forma certa. Desse jeito aqui. Agora que eu já tenho uma boa ideia de como é ligado o barramento de dados nos registradores e nos displays, eu preciso saber qual é o endereço disso daqui. Esses dois registradores que fazem o controle do display, os dois possuem entradas para os pinos de clock, que dessa maneira registram o que está no barramento de dados e colocam nas portas de saída. Esse pino de clock vem de 274.129 que estão aqui. Agora eu vou tentar descobrir quais são as conexões que ligam a esses dois registradores aqui. Então, verificando os sinais que entram nesses dois chips aqui, os sinais do barramento de endereço, e que saem para fazer a seleção dos periféricos, eu consegui entender que o sistema de endereçamento dos periféricos ocorre dessa maneira aqui. O 74139 possui dentro dele dois decodificadores, que eu representei desse jeito. Esse decodificador está nessas linhas aqui, esse daqui nessas outras linhas aqui, este daqui nessa linha de baixo e este daqui nessa linha aqui. Para fazer a seleção desses dispositivos aqui, o pino de I/O Request aqui irá habilitar os decodificadores. Eles serão endereçados pelo barramento de endereços do Z80. Os decodificadores estão ligados dessa forma aqui. Aqui eu tenho esses dois jumpers aqui, que são esse daqui e esse daqui, que apenas selecionam o endereço para esses outros aqui. Esses dois aqui que são responsáveis por ativar os dispositivos. Neste daqui, este pino chega nesse dispositivo aqui, que eu não sei qual é, e depois seleciona também esse outro aqui que faz a seleção, que é selecionado pelo A0 e pelo A1. Esse jeito aqui é um dos jeitos possíveis de fazer o endereçamento dos periféricos e é um modo bem interessante. Então, os endereços para mexer no display e no teclado são esses aqui. Para fazer a seleção, precisa que o A7, o A6, o A5 e o A4 estejam em nível high, como está aqui, para selecionar esses jumpers aqui e ligar os decodificadores seguintes. O bit A3 e A2 selecionam esse decodificador aqui. Se eles estiverem zero, seleciona este daqui. E alternando o A1 com o A0, eu alterno entre esses dispositivos aqui. Eu nomeei aqui como SegOut para os segmentos, para cada segmento. O DSP Out é o display, selecionando cada display. E o KeyIn é o valor do dado do teclado entrando. Em hexadecimal, representando esse código aqui, fica desse jeito aqui. Esse daqui é o endereço dos dispositivos de entrada e saída.
Agora, para testar esse display aqui, eu irei fazer um programa assim. Eu informo aqui os endereços de cada dispositivo e eu irei carregar no registrador o valor 20 para ativar esse primeiro display aqui. Como eu já tinha visto, o valor 20 ativa o bit 5 que ativa esse display aqui. E o dado que eu colocarei nesse display aqui será FF ligando todos os segmentos dele. E depois colocarei no registrador de segmentos e darei um halt no processador. Então eu já gravei o programa na EEPROM, eu vou colocar aqui. Espero que funcione. E voa lá. E perfeito, ligou bem o que eu queria. Então eu acertei em todo o endereçamento aqui para poder ligar esse display aqui. Agora eu vou fazer um outro pequeno programa para testar os outros displays. Para testar os outros displays aqui, eu pensei em fazer um programa que escreve a palavra teste. Para escrever teste no display de 7 segmentos, eu tenho que escrever ele dessa forma aqui. Para enviar cada caractere, eu preciso enviar esses valores ao registrador de segmentos para ligar os segmentos correspondentes. O que este programa basicamente faz é informar que eu quero o primeiro display, colocar o valor do T, depois informar o segundo display, colocar o valor do E, informar o terceiro display e colocar o valor do S, informar o quarto display e colocar o valor do T novamente, enviando o T, o E, o S e o T, repetidamente, pois estarei num loop infinito. Outra coisa interessante é que pensando nesse programa aqui, há um problema, pois as letras irão ligar tão rapidamente que não dará tempo de ler. Então, precisarei criar uma subrotina para fazer um delay. Mas para utilizar uma subrotina, eu preciso do ponteiro da pilha. E para o ponteiro da pilha, eu preciso da memória RAM. Então, este programa é bom que já testamos o uso da memória RAM. Eu carrego aqui o ponteiro da pilha no final da RAM, que é a posição de 32K. O programa de delay é bem simples. Eu carrego um valor no acumulador e depois fico num loop infinito até decrementar este acumulador. E isso custa um tempo ao processador. Depois saio da função e continuo para a próxima letra. Este é o meu gravador de EEPROM com Arduino. É bem simples e eu utilizo ele para gravar a minha EEPROM. Eu vou mostrar em outro vídeo mais detalhadamente como eu faço a gravação de memórias em EEPROM. Lembrando que os programas e outros links estarão na descrição do vídeo. Tem algum tipo de erro aqui. O programa está funcionando, mas tem algum erro. Este erro que está acontecendo aqui, muito provavelmente, é um erro na hora que eu alimento, pois às vezes dá certo e às vezes não dá. Este tempo que eu levo para conectar um fio no outro é tempo suficiente para o processador rodar várias vezes. Então deve estar havendo algum erro aqui, talvez o processador se perdendo no meio do caminho. O que eu vou fazer é conectar melhor nessa parte da alimentação aqui, na entrada da fonte, e colocar um switch aqui para facilitar. Eu também vou analisar o circuito de reset aqui e colocar um botão para facilitar o reset. Talvez isso ajude naquele erro ali. Agora, só de melhorar a conexão aqui, já está funcionando certo aqui. Se eu desligar e ligar, ele já funciona. Era problema da conexão mesmo. Mas mesmo assim eu vou verificar o circuito de reset
para colocar um botão aqui. Bom, parece que já existe um botão de reset e parece que é esse daqui. Eu vou testar para ver. Bom, ele liga, agora tá funcionando. Se eu apertar, ele reseta. Isso daqui é algum lixo, provavelmente. Mas já existe o botão de reset, então é uma coisa a menos. Eu analisei a parte do reset do processador e descobri que existe esse circuito aqui. Aqui está o botão e todo o resto do circuito acontece nessa parte aqui. Eu verifiquei também a parte do circuito de clock, e o clock é formado desse jeito aqui, utilizando portas NOT como amplificador para realimentar o cristal, oscilando na frequência desse cristal aqui. Todo o circuito de clock é feito nessas portas NOT no 7404 e junto com esse cristal, alguns capacitores e esses resistores aqui. Agora que eu já tenho uma boa ideia de como funciona esse computador, já sei sobre o processador, arrumei as memórias, todo o circuito de clock de reset, a parte dos endereçamentos aqui e os displays, falta apenas a parte do teclado, a leitura desses dados do teclado aqui. Então eu irei fazer um programa para ler esse teclado aqui e o valor que eu apertar nessas teclas, colocar nesse display aqui. Bom, então analisando as teclas do teclado, eu pude perceber que cada tecla possui um esquemático semelhante a esse. Aqui está o registrador que seleciona a coluna, este daqui que seleciona cada coluna. Daí tem um botão, ele é ligado a um pull-up. E depois tem o buffer de 3 estados que joga o valor do botão no barramento de dados, que é feito por esse carinha aqui. Então, as teclas do teclado são ligadas desse jeito aqui. Cada coluna aciona 8 teclas. E essas 8 entram no buffer aqui, nesse sentido aqui. Então, para fazer a leitura desse teclado aqui, deve ligar cada coluna por vez e depois fazer a leitura das linhas. Se o valor das linhas for alterado, se for igual a zero, então quer dizer que o botão foi pressionado. Para ativar as 3 colunas do teclado, é utilizado os mesmos 3 bits que ligam os 3 displays aqui. Então, para utilizar esse teclado, eu pensei em fazer um programa assim. Eu ativo a coluna 1, esta coluna aqui. Depois eu carrego os dados do teclado do buffer, deste buffer aqui. Os 8 bits correspondentes a essas 8 teclas aqui. E daí eu vou verificar os 8 bits e a cada bit eu vou dar um valor ao registrador B. Esse valor vai ser o correspondente para ligar o display de 7 segmentos aqui. Então, se eu pressionar a tecla 1, essa tecla aqui, vai alterar o valor do bit 0 e depois eu irei carregar o valor 6 no registrador B. Esse valor 6 ele quer dizer para ativar apenas esses 2 segmentos aqui do display de 7 segmentos, que vai indicar o número 1. Analogamente para o dígito 0, quando apertar a tecla 0, vai carregar esse valor aqui, que vai formar esse desenho no display. Eu não indiquei aqui para não ficar longo no papel, pois é apenas um programa repetitivo. Após verificar os 8 bits da coluna 1, então eu terei que verificar a coluna 2.
Eu irei ativar a coluna 2 e irei capturar os dados das 8 linhas do teclado. E fazer o mesmo princípio de verificar os bits e dar um valor correspondente ao display de 7 segmentos a eles. Após fazer a leitura do teclado e atribuição para os valores em 7 segmentos, eu irei colocar o valor da tecla pressionada no registrador dos segmentos e ativar a coluna 5 para ligar esse display aqui. E colocarei um delay de 1.5 milissegundos. Então eu montei esse programa aqui e gravei na EEPROM. Agora eu vou testar ele. Bom, algumas teclas não estão funcionando. Ele está apagando depois. Eu tenho que refazer algumas coisas no programa, então. Enquanto eu encontrava o erro no programa, eu pensei que poderia ser alguma coisa do hardware. Eu verifiquei todos os botões e todos estão funcionando. Enquanto isso, eu senti necessidade de um LED para indicar se está ligado ou desligado o computador, e eu achei 2 buraquinhos aqui nessa trilha do reset que encaixariam um LED. Eu coloquei um aqui. É o mesmo programa que esse, mas eu adicionei um delay nessas linhas aqui. Depois que eu ativo a coluna, eu coloquei um delay e depois eu capturo o dado do teclado. Acredito que desse modo, após ativar a coluna, tem mais tempo para que ocorra a transição. Isso ajuda no efeito de debouncing. Eu vou testar agora. Lembrando que esse programa completo está na descrição do vídeo, tá? Agora sim. Está funcionando perfeitamente. Deixa eu dar reset. Apaga aquele LED. Tá. Ok. Tá funcionando todas as teclas, eu acho. Isso, perfeito. Então acho que é isso. Eu consegui rodar todos os principais sistemas do computador. O processador está rodando ok. Eu adaptei uma memória, li todos os endereços dos periféricos e coloquei. E fiz um programa bem básico para utilizar o teclado e o display. Bom, foi relativamente fácil, o computador já estava funcionando. O problema maior meu aqui foi a memória não estar funcionando e não saber os endereços, né? Mas todas as trilhas por baixo, tudo estava funcionando, não precisei fazer nenhum tipo de alteração, não tinha nenhum curto, nada. O grande mistério dessa placa é esse chip grande aqui, que provavelmente é um chip bem importante, e alguns outros também que auxiliam ele. Eu verifiquei as conexões de alguns dos pinos desse daqui. Ele é um chip com 28 pinos e segue essas conexões ligadas nele. E alguns superclocks que entram aqui provavelmente são divididos por um chip que vai aqui. Existem outros chips que eles se conectam, mas eu sinceramente não tenho a mínima ideia do que é. Talvez por causa do subclock seja um circuito de timer, eu não sei. Se alguém souber, por favor, deixe nos comentários. No próximo vídeo eu vou fazer um programa para utilizar esses displays aqui como um relógio digital, mostrando a hora, os minutos e os segundos, podendo gravar o relógio pelo teclado para ajustar a hora. Então, se quiser saber mais sobre esse processador, o Z80, eu tenho mais 3 vídeos no meu canal falando sobre ele e sobre os periféricos dele. Um vídeo sobre portas paralelas e timers e outro vídeo sobre comunicação serial.
Fazendo essa engenharia reversa aqui é muito interessante para aprender mais sobre como funciona o computador, como utilizar as memórias, endereçamentos, como fazer um sistema de periférico por teclado. Desse jeito é muito interessante. Então é isso, deixe o like e muito obrigado por assistir até aqui.